Sabe, na história, a gente costuma lembrar dos grandes nomes, daqueles que estavam no centro do palco. Mas muitas vezes, a verdadeira mudança acontece nos bastidores. É feita por pessoas que, sem nenhum alarde, constroem as pontes para que outras possam atravessar e brilhar. E hoje a gente vai mergulhar na vida de uma dessas pessoas, Barnabé, o filho da consolação. E se você se identifica com isso, com esse trabalho silencioso de levantar os outros, essa análise aqui é para você. Então, qual vai ser o nosso caminho? A gente vai passar por cada um desses pontos, vamos descobrir quem era o herói por trás dos heróis, falar sobre generosidade, sobre construir pontes e, claro, sobre a importância de dar uma segunda chance. Vamos juntos nessa jornada para entender como o encorajamento pode de verdade mudar o mundo. E, para começar, uma curiosidade. O nome dele nem era Barnabé. Pois é, o nome de batismo dele era José. Foram os apóstolos que, olhando para ele, viram uma característica tão forte, tão marcante, que resolveram dar um nome novo. Um nome que ia definir literalmente todo o seu legado. E que nome era esse? Barnabé, que significa filho da consolação ou filho do encorajamento. Isso aqui é fundamental, gente, não era um simples apelido. Virou a identidade dele. A missão de vida dele estava toda ali, resumida nessa palavra, encorajar. E isso vai guiar cada passo que ele deu a partir daí. Tá, mas como é que esse filho da consolação vivia isso na prática? Bom, o livro de Atos já nos dá uma pista logo de cara. E não é com palavras, não. É com uma atitude poderosa. Olha só o que aconteceu. Barnabé, que era de Chipre, tinha um campo, uma propriedade. E o que ele fez? Ele vendeu o campo. E todo o dinheiro, o valor integral, ele simplesmente entregou aos apóstolos para ajudar a comunidade da igreja que estava nascendo. Vamos parar para pensar no que isso significa. Não foi só uma doação, foi uma entrega total que colocava a necessidade de todo mundo acima da própria segurança. Isso já nos mostra o tamanho do coração dele. Agora a gente chega num ponto que, sem exagero, é central para a história de toda a fé cristã. E tudo gira em torno de um homem de quem todo mundo tinha um medo terrível. Imagina a cena. De um lado, Saulo de Tarso, o perseguidor, o homem que botava medo em todo mundo, que caçava e prendia os cristãos. Do outro, o homem que ele viria a ser, Paulo, o grande apóstolo. Mas logo depois da conversão dele, ninguém acreditava nessa mudança. Os discípulos estavam apavorados. Eles só conseguiam ver o passado dele. E é aí que entra Barnabé, sozinho. O versículo diz que ele tomou-o consigo. Ele foi o único que teve coragem de arriscar a própria reputação e talvez até a segurança para defender Saulo. Ele se tornou literalmente a ponte entre o homem que todos temiam e a comunidade que ele um dia perseguiu. Isso nos faz pensar, né? Quantas histórias incríveis poderiam ser escritas só porque uma pessoa, uma única pessoa, decidiu acreditar em alguém desacreditado. Essa é a essência do que Barnabé fez. E se essa ideia de acreditar nos outros faz sentido para você, que tal ser a ponte para alguém hoje, compartilhando essa mensagem? E a história não para por aí. Depois de defender Paulo, Barnabé não simplesmente sai de cena, muito pelo contrário. É ele quem vai ativamente procurar Paulo para começar uma das parcerias missionárias mais importantes da história. Aconteceu o seguinte: a igreja em Antioquia estava crescendo demais e eles precisavam de alguém de confiança lá. E quem eles enviaram? Barnabé. A Bíblia descreve ele assim: homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Mas, no meio de todo esse sucesso, Barnabé foi humilde e percebeu que precisava de ajuda. E de quem ele se lembrou? Exatamente, do homem em quem ele tinha apostado lá atrás, Saulo. E essa parceria era tão certa que o próprio Espírito Santo confirmou, dizendo: separem para mim Barnabé e Saulo para a obra. Ou seja, não foi nem ideia deles, foi um chamado de Deus. E eles aceitaram e foram juntos, enfrentando perseguição, dificuldades, tudo lado a lado. Mas como a gente sabe, até as parcerias mais fortes são testadas. E aconteceu um desentendimento muito sério entre eles. Um conflito que revelou, mais uma vez, o coração de Barnabé, o filho da consolação. O motivo da briga foi um jovem chamado João Marcos, que era primo do Barnabé. Na primeira viagem, ele foi para ajudar, só que no meio do caminho ele desistiu, largou tudo e voltou para casa. Aí, na hora de planejar a segunda viagem, veio o impasse. Paulo não queria levá-lo de jeito nenhum. Mas Barnabé insistia que ele merecia uma segunda chance. E aqui a gente vê o choque de duas mentalidades.
Paulo olhava para a missão, João Marcos não era confiável, era um risco, a eficiência vinha em primeiro lugar. Já Barnabé olhava para a pessoa, João Marcos precisava de restauração, ele merecia uma segunda chance, a graça vinha em primeiro lugar, a missão contra a pessoa. E no fim das contas, quem estava certo? Bom, anos depois, o próprio Paulo, escrevendo lá na prisão, pede para levarem João Marcos até ele, dizendo: ele me é útil para o ministério. Uau! A aposta de Barnabé na graça, na segunda chance, deu frutos que o próprio Paulo reconheceu. O filho da consolação estava certo. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente vê o efeito cascata incrível que a vida desse homem teve. Barnabé pode não ter a fama de outros, mas o seu legado é poderosíssimo. Vamos pensar um pouco. Sem a coragem de Barnabé para acolher Paulo, será que teríamos as cartas dele hoje? Sem a insistência de Barnabé em dar uma segunda chance a João Marcos, teríamos o Evangelho de Marcos? O foco dele não era o próprio nome, era edificar pessoas. Ele serviu sem buscar o holofote, e por isso, a luz dele brilha até hoje. A vida de Barnabé nos deixa com essa pergunta, né? O que é a mais importante? Ser a estrela do show ou ser a pessoa que ajuda a estrela a brilhar? Ser aquele que prega para a multidão ou ser aquele que levanta quem Deus vai usar para alcançar essa multidão? E refletindo sobre isso, vamos fazer uma oração rápida. Pai, obrigado pela vida e pelo exemplo de Barnabé. Por favor, levanta nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, mais Barnabés. Homens e mulheres que constroem pontes, que dão segundas chances, que acreditam no potencial das pessoas e que, acima de tudo, sabem encorajar. Em nome de Jesus, amém. Gente, muito obrigada por terem acompanhado essa análise comigo. Se essa história te inspirou, quem sabe você não pode ser o Barnabé na vida de alguém hoje. E nunca, jamais se esqueça, com toda a alegria do mundo, Jesus te ama.